Opa, e aí, Wagner, boa noite. Certinho aí? Bom, eu fiquei de retornar às 9, né? Então já deu para mim daquela live lá, eu tava assistindo também, mas aí não fiquei de retornar às 9. Então vou continuar aqui com o que eu tinha prometido, né? Então o Sidney entrou com a dúvida ali no, no WhatsApp, né? Então, o Sidney queria verificar a questão 16, aí eu fiquei de fazer rápido aqui, ele já postou o resultado lá, né? Então ele estava certo. Só vou mostrar aqui como era que era feito bem rápido para dar sequência aqui com essa parte de sistema de tubulações e problemas no reservatório, né? Então, deixa eu só ver se não tem mais alguém querendo entrar aqui. Opa. Boa noite aí, Wagner, agora que eu vi tua mensagem ali. Bom, então vou seguir aqui direto para a questão que o Cine queria ver, né? Bom, espero que esteja aparecendo na tela aí. O exercício que o Cine queria ver é esse 16. No caso aqui, vocês têm uma tubulação, né, que sai desse reservatório R1 para o reservatório R2. Nisso tem esses pontos, né, AB, B, de B até E, de E até F, cadê? De E até G, né, no caso ali. De F até G, no caso, desculpe. E ele dá as perdas de carga entre cada trecho associado àquelas fórmulas ali, né? 0,6 vezes V1 ao quadrado sobre 2G, e assim vai. Nisso, como eu mencionei lá no WhatsApp, na hora que eu estava explicando para o Sidney, a ideia aqui é que a perda de carga distribuída seja igual ao somatório dessas perdas de carga que ele dá para cada trecho. Então, HF é para ser igual à perda de carga do trecho AB, mais a perda de carga do trecho BE, mais a perda de carga do trecho F, mais a perda de carga do trecho FG. Só que aqui vocês têm a velocidade 1 e a velocidade 2, né? Então, a gente tem duas variáveis e uma equação. Então, duas variáveis e uma equação a gente não consegue resolver, não é isso? Então, qual é o jeito da gente resolver isso? É ter duas variáveis e duas equações. Qual é a equação que relaciona V1 e V2 à nossa equação da continuidade, né? Então, por isso que eu coloquei ela aqui, que é igual a vezes V. Então, Q1 é igual a Q2. Ele quer dizer o que com isso? Que a vazão que passar na tubulação maior vai ser igual à vazão que vai passar na tubulação menor. Então, como a gente já viu isso, para que isso aconteça, né? Para que a velocidade que passa em uma determinada tubulação seja a mesma que passa em outro, se a vazão é a mesma, o que vai diferir, né? Já que o diâmetro é diferente aqui, a velocidade. Então, para um diâmetro menor, a velocidade vai ter que ser maior. Para o diâmetro maior, a velocidade vai ser um pouco menor, né? Então, se a gente faz aquela relação lá, A1 vezes V1 é igual a 2 vezes V2, a área de um círculo, π d ao quadrado dividido por 4, né? Então, só coloquei isso. O π, na real, aqui vai ser constante e o 4 vai ser constante. Se vocês quisessem, vocês já cortavam, né? Porque eles estão de lados contrários aqui da equação e são as mesmas coisas, são como se fosse um valor constante. Quando você for dividir um pelo outro, vai dar 1, né? Então, esse π sobre 4 aqui que você tem de um lado e π sobre 4 de outro, você pode cortar, né? Que a divisão entre eles vai dar 1. Nisso é para sobrar algo como se fosse D1 ao quadrado vezes V1 é igual a D2 ao quadrado vezes V2. E ele dá aqui o diâmetro 1 de 300 e o diâmetro 2 de 150, não é isso? Quando vocês fizerem essa conta aí, elevando o 0,3 ao quadrado e o 0,15 ao quadrado, aí só tem que ver, né? Por que eu isolei o V2 e não o V1? Eu isolei o V2 porque para mim ficaria mais fácil aqui. Eu vi que o 0,3 ao quadrado, o 0,3, né, é o dobro do 0,15, então eu preferi dividir o 0,15 aqui porque iria me dar um número inteiro, né? Assim, um era metade do outro aqui. Então eu fiz essa conta mais para facilitar a visualização. E achei que V2 é igual a 4V1. Vocês tinham que achar isso. Depois que você acha que V2 é igual a 4V1, quando você faz aquela conta que eu falei no início, de dizer que a perda de carga é igual ao somatório das outras perdas de carga do seu sistema, você só vai ter que substituir onde tem V2, que é nesse ponto aqui, né? E nesse daqui, onde tem V2, vocês vão substituir por 4V1.
A única coisa que vocês vão ter que ter cuidado é que o 4V1 ele vai ser elevado ao quadrado, né? Então, quando vocês substituírem aqui, ó, vai ficar 4V1 ao quadrado. 4 ao quadrado vai dar 16, V1 ao quadrado fica o V1 ao quadrado, né? Então, vai ficar 16 vezes 9 aqui nesse caso, e no outro aqui, ele vai ficar 4 ao quadrado 16 vezes o 0,4. Então, isso aqui dá o 6,4, né? Quando vocês fizerem essas contas, é para desse 6,4, 144. Se vocês perceberem, está tudo em função de V1 aqui, ó. Tudo ficou em função de V1. Vocês podem somar tudo. Então, quando vocês somarem todos esses valores aqui de V1, vocês vão encontrar 260, né? Por que que tem essa conta aqui embaixo? Ó? Só explicando antes o que foi que eu fiz. Tem 2 vezes a gravidade, né? Ele é uma constante aqui em todos os termos. Como ele é um valor constante, eu posso multiplicar tudo isso, né? Por 1 dividido por 2 vezes 9,81. Então, eu peguei o 2,981 que fica aqui embaixo, que ficaria dividindo todos esses termos, e passei para o outro lado multiplicando, né? Então, como ele era denominador de um lado, eu posso levar ele para o outro lado multiplicando, já que ele está dividindo todos os termos aqui. Então, eu achei esse valor de 235,44, somei tudo isso aqui, dá 160. Quando você divide 235,44 por 160, que foi o que eu fiz aqui, vocês vão achar esse valor de 1,4715. E aí a gente tem que isolar o V1, né? Como é que a gente isola? Se eu tenho V1 ao quadrado, a forma de isolar ele é o inverso, né? Então, seria V1, esse valor aqui numérico, elevado a 1 dividido por 2. E foi o que foi feito aqui, ó. V1 elevado a 1 dividido por 2, achei o valor de 1,21, que foi o mesmo que o Sidney achou lá, né? Bom, quando eu achei esse valor de 1,21, eu coloquei aqui. Se eu sei que V2 é igual a 4V1, basicamente eu só multipliquei 4 vezes o V1, achei a velocidade, 4,85. A nossa equação da continuidade, A1 vezes V1, né? Então, que é minha área 1, π d1 ao quadrado dividido por 4 vezes o V1. Isso, quando vocês fizerem essas contas, vai dar esse 0,008, né? Deixa eu ver aqui. 0,0857. Então, vai dar algo nesse sentido em metro cúbico por segundo. Se eu quero passar isso para litros por segundo, eu multiplico por 1000, né? Então, dá esse 85,75. Então, era isso aí que eu fiquei de mostrar, né? Que o Sidney solicitou. Vou continuar aqui com a parte da aula de condutos. Então, espero que esteja tranquila aí essa questão da perda de carga ali, né? Porque na real é só uma substituição de equações, verificar o que ele pede e ela sai bem tranquilamente ali. Bom, deixa eu retornar aqui. A última aula a gente parou aqui em sistema de tubulações e problemas dos reservatórios. O que foi que a gente vai ver, né? É que às vezes no almoxerifado da empresa de vocês, você tem um determinado projeto que ele tem um determinado diâmetro, ou então você tem uma manutenção para ser feita, só que você não tem a tubulação de mesmo diâmetro, né? Daquela que está implantada no lugar. E às vezes a gente precisa fazer uma associação entre tubulações, né? Seja em série e em paralelo. Qual a diferença principal? Tubulação em série, toda a vazão vai passar pelo mesmo tubo. Então, eu tenho uma tubulação aqui com um determinado diâmetro, entronca em outra com diâmetro maior, entronca em outra mais à frente com diâmetro menor, né? Então, ela passa por 3 tubulações em sequência. Então, em tubulação em série, toda a água ela passa pelo todo o trecho da tubulação. Então, a diferença entre tubulação em série e em paralelo vai ser essa. Uma em paralelo, ela se ramifica. Então, chega por um ponto, a sua vazão chega por um ponto aqui, e ela se ramifica em outras, né? Em outras variações. O que é que quer dizer isso? Pela equação da continuidade, o que chega é igual ao que sai, né? Então, a vazão que chega nesse ponto vai ser o somatório das que saem para esses 3 pontos. Então, esse sistema de tubulações equivalentes que a gente vai ver aí mais para frente, basicamente ele tende a verificar a tubulação que garante a mesma perda de carga, né? Então, vamos supor que eu não quero alterar essa perda de carga do sistema. Eu proponho a tubulação que ela vai me proporcionar a mesma perda de carga da que eu tinha projetado anteriormente ou da que eu tinha implantado anteriormente, né?
Então, por isso que é importante ver. Então, eu já tinha mencionado alguns aspectos para vocês, não vou ficar repetindo aqui, né? Vou tentar pular para a partir de onde a gente parou. Falei um pouco dos tubos, aí que o Leone já explicou para vocês, né? Então, o Leone falou dessas características de cada um dos tubos, de peças e conexões. Cada um desses vai ser muito importante, porque a sua rede ela vai ter uma determinada pressão. Você vai ter algo pressurizando sua rede, seja o seu reservatório, que está numa cota aqui, né, superior, sua rede sai dele. Então, esse nível d'água do reservatório vai estar pressurizando todo o seu sistema. Ou uma bomba, né? Suponha que eu botei uma bomba aqui, está saindo pela rede, e ela tem uma determinada altura manométrica e manda uma determinada vazão, e está pressurizando sua rede também. Nisso, a gente tem que ter uma tubulação com materiais que resistam às pressões ao qual o seu sistema está submetido, né? E a gente viu lá que cada tipo de material ele vai ter uma classe de pressão. E quando vocês projetarem, um dos aspectos principais de vocês vai ser determinar o diâmetro da tubulação, né? Claro, e as pressões às quais esse sistema está submetido e determinar o material que você vai utilizar para aqueles trechos. Então, aquela apresentação do Leone foi importante nisso. E aqui eu coloco o que eu já costumava colocar, né? Não com a mesma propriedade que o Leone colocou, mas tinha alguns aspectos também relacionados a tubulações. E por que a gente tem que ter essa noção de materiais dos tubos e conexões, né? Eu trago esse slide aqui que ele demonstra isso. Então, quanto maior a resistência, você tem um aumento de custos, perda de carga de água, perda de energia, incrustação, né? Está sujeito também, efeitos transitórios e pressões de serviço. Então, resistência garante algumas coisas lá. Flexibilidade, a gente vai ter intercâmbio com outros materiais, aquela questão do PAD lá, né? O DFUFO, que encaixa lá com o ferro fundido, que o Leone falou, né? Então, essas características aí. Contorno de obstáculos, então, quando é mais maleável, no caso do PAD, ele mesmo falou que você evita muitas conexões, né? E assim, permite maior maleabilidade. Você pode enrolar em bombonas e favorecer o transporte, né? Então, você reduz custos com transporte, entre outras coisas aí. Diversidade de aplicações, vida útil. Esse de PAD, por exemplo, ele resiste a 50 anos. O de ferro fundido é uns 35, se eu não me engano, 40 anos. Então, durabilidade também vai ser importante, né? Porque você quer que dure o máximo possível seu sistema sem causar problemas. Bom, diversidade de modos de instalação, entre outros aí. Então, essa é a importância de materiais dos tubos e conexões aí. Resistência e flexibilidade. Vocês vão ter que avaliar tudo isso quando estiverem projetando o sistema. A gente vê com mais propriedade algumas coisas em sistemas em hidráulica 2, quando estiver tratando de redes de abastecimento de água. Aí, provavelmente, eu vou passar um projeto, né? Caso eu seja o professor aí da disciplina, né? Para vocês fazerem de um loteamento. Então, tentar propor um loteamento para vocês executarem o dimensionamento dele, né? Seguindo todos esses conceitos que a gente vai ver em hidráulica 1 e hidráulica 2 aí. Bom, aí tem os tubos que vocês já viram lá com o Leone, né? E aqui a gente entra na aula propriamente dita aí, essa questão dos encanamentos equivalentes. Que a gente deseja levar água de um ponto para um outro, que a gente tem a necessidade, né? E isso pode ser feito por um ou mais tubos. Então, aquela questão que eu falei do almoxarifado da empresa, dela só ter, deu necessidade de algo, de alguma coisa que eu tenho no projeto, vamos dizer, tubo tudo de 200 milímetros, mas quando chega no almoxarifado só tem 150 milímetros e de 300 milímetros, né? Então, como eu faço uma composição desses de 150 milímetros e de 300 milímetros para que no final ele atenda aquelas condições de projeto? Então, uma das ideias com esses encanamentos equivalentes é algo nesse sentido aí. Bom, e aí a gente vai ter algumas configurações referentes a esses encanamentos equivalentes que a gente vai ver. Aqui, ó, tem a questão que eu falei de tubos em série. Ele tem um diâmetro intermediário, vem para um diâmetro maior e um diâmetro menor. Então, entendam que, vamos dizer que sua vazão está chegando no ponto A de vocês aí. Se a vazão está chegando no ponto A e essa mesma vazão ela está percorrendo todo o trecho,
logo você já vê a diferença básica entre tubos em série e tubos em paralelo, não é isso? Então, o tubo em série, toda a vazão, ela está passando pelo trecho que você tem. Então, ela está passando pelo diâmetro intermediário, pelo diâmetro grande e pelo diâmetro pequeno. Então, em série, quer dizer isso, que ela tá, a vazão que você tem está passando por todo o seu trecho, entende? Do início ao fim dele aí, ela está passando por todo o trecho. E quando a gente tem algo em paralelo, se sua vazão chega no ponto A, então vamos supor que você tem 300 metros cúbicos por segundo de água. É bem, não vou botar 300 não, deixa eu botar 9 metros cúbicos, né? Por segundo de água chegando aqui no ponto A. Então suponha que você tem esses 9 e você tem essa configuração aqui ó, com 3 tubulações a partir dele. Então, o que ele está dizendo para vocês aí é que essa vazão de 9 metros cúbicos por segundo, ela vai ser dividida para essas 3 tubulações em função do diâmetro que elas tiverem, entende? Vamos supor que uma tem 200 milímetros, outras 300 milímetros, outra 400 milímetros, algo nesse sentido, né? Não sei se vai bater com a vazão que passa, mas mais um chute mesmo. Então, uma parcela vai passar por esse diâmetro maior, uma parcela intermediária pelo esse diâmetro intermediário que a gente adotou e a menor parcela pelo diâmetro pequeno. Então, a ideia básica é essa. E aqui vem uma das considerações mais importantes que vocês vão ter que... É uma figura né, simples assim e traz diversos conceitos importantes aí. Quando você tem esse ponto A e esse ponto B, e você tem ó, aquele D1, deixa eu ver, esse D1 e L1, né? D2, L2, D3 e L3, se eles estão chegando ao mesmo ponto, naquele ponto de chegada lá, aquele ponto B, ele vai ter exatamente a mesma pressão, entende? Então, um dos conceitos fundamentais aí que a gente tem, que já vem lá de hidrostática, né? A pressão em um mesmo ponto é a mesma. Então, a pressão é única, né? Se todas essas tubulações elas estão entroncando em um mesmo ponto, aquela pressão ali naquele ponto vai ser a mesma. Então, é um conceito bastante interessante esse aqui, né? Se você sabe que a pressão nesse ponto é a mesma, quer dizer o quê? Se você tem esses trechos aqui com comprimentos diferentes, né? Cada um vai ter um comprimento diferente, porque se fosse igual, todos estariam na mesma reta, né? Se fosse tudo igual, todos estariam na mesma reta. Mas como você tem diâmetros diferentes aqui, ó, logicamente vocês têm comprimentos diferentes. Qual a única forma daquela pressão naquele ponto lá ela ser igual, né? Então, o que você eles saem do mesmo e chegam no mesmo e a pressão em A é a mesma e a pressão em B é a mesma, a única forma disso acontecer é que a perda de carga que você tem na parte 1, na parte 2 e na parte 3, ela é exatamente a mesma, né? Então, isso é bem interessante da gente perceber. Consequentemente, a vazão que vai estar passando aqui, que vai estar norteando isso aqui. Essa questão para a perda de carga ser exatamente a mesma, né? Para essa perda de carga ser a mesma, com diâmetros diferentes e comprimentos diferentes, a gente vai ter uma determinada vazão aqui passando por cada tubulação que vai estar proporcionando isso, que essas perdas de carga se comportem dessa forma, de modo que a nossa pressão em mesmo ponto ela seja idêntica, né? E aqui a gente tem sistema malhado, que vai ser quando vocês estiverem projetando redes de abastecimento de água. Algo nesse sentido que a gente vai ter diversas ramificações, formação de anel, entre outras coisas aí. Sistema de combate a incêndio, às vezes dá para fazer com sistema em rede, né? Em anel, em rede. Então, quem trabalha aí, tem um colega que trabalha com sistema de combate a incêndio, né? Então, deve usar um pouco esses conceitos aí. E em algum momento a gente vai ver como calcular assim quando for essa questão de redes. É um pouco mais complexo, mas é interessante. E o EPANET, que eu já mostrei para vocês também, ele pode ajudar aí no dimensionamento de redes. Bom, e esse daqui é o conceito mais importante, ó. Encanamentos equivalentes. Um sistema de tubulações é equivalente a outro, ou a uma tubulação simples, quando ele é capaz de conduzir a mesma vazão com a mesma perda de carga total. Nisso, esse é o conceito fundamental aqui, ó. A gente garantir essa equivalência, né, do sistema, proporcionando essa condução aí da mesma vazão e, ao final, com a mesma perda de carga total do sistema. A única forma dele ser
equivalente a outro é desse jeito, né? Então, às vezes, é aquela questão que eu falei para vocês. Você projetou tudo para uma tubulação de 200 milímetros e quando foi no almoxerifado só tinha lá de 150 e 300, sei lá, algo nesse sentido. Então, a gente vai verificar de que forma compor essas duas tubulações diferentes para que ela me garanta que vai levar a mesma vazão, né, que eu necessitaria antes, com a mesma perda de carga que esse de 200, que era o meu de projeto, ele precisaria. Então, a gente vai ver lá qual o comprimento que vai ter que ter cada trecho, né, com cada tubulação e assim vai, para conseguir proporcionar isso ao seu sistema. E aí ele traz essas questões, né? A gente pode substituir uma tubulação de 600 milímetros por outras duas tubulações, né? E que ele leve a mesma quantidade de água que eu preciso e com a mesma perda de carga. Então a gente pode fazer essas substituições? É claro que pode, né? Então ele coloca ali uma situação hipotética. Não sei se a gente vai ver aqui, cadê? Se tiver um projeto de altura de 2 quilômetros com D de 400 milímetros, e é o que eu falei, bem o que eu falei para vocês, né? O almoxerifado de empresa lá, ela só dispõe de 1,5 quilômetros de um tubo de 300 milímetros e 1,5 do diâmetro de 500 milímetros. Então, é possível conduzir, formar esse diâmetro equivalente. Então, ele fala com quantos metros de cada diâmetro, né? Então, desse tanto que ele tem no almoxerifado, com quanto de cada um eu consigo montar esse sistema de modo que garanta que minha vazão chegue onde precisa e com a mesma perda de carga, né? Daquele sistema equivalente que eu propus anteriormente. Então, isso aqui dá para ser calculado. A gente vai ver alguns exercícios referentes a isso aí mais à frente. Depois a gente retorna em alguns aspectos desse aí. Bom, e o que é que vocês têm na prática? Ele diz aí uma tubulação simples equivalente a outra. Então, vamos dizer, você projetou tudo para 300 milímetros, mas você só tem tubos de 200 milímetros. Então, e aí, projetar esse sistema que me atenda com esse tubo de 200 milímetros só, né? 250, algo assim, nesse sentido. Então, uma equivale diretamente à outra. É uma das situações. Uma tubulação é equivalente ao sistema de tubulações, em série, em paralelo, malhado. Então, isso aí é quando você tiver mais que uma tubulação. Você vai ter, vamos dizer, uma junção de duas tubulações em série, né? Uma junto com a outra. Uma derivação, vamos dizer, uma chega e a derivação por duas tubulações até chegar em um outro ponto de junção. Entre outros aí, a gente vai ver algumas características dessas mais à frente. Bom, aqui vai ter situações principais que vocês vão encontrar. Ó. Então, uma tubulação exatamente equivalente à outra, você vai ter um sistema ali em paralelo, né? Com três tubulações, aquele da direita lá. Embaixo aqui você tem um sistema em série, sai de um diâmetro maior para um diâmetro menor. E aqui você verifica essas questões do comprimento, né? Quando uma tubulação é equivalente à outra, você tem lá que esse L é igual a X, né? Quando você tem série, você tem a subtração de um determinado trecho, tá vendo? X menos X2. A gente vai ver uns exercícios que vai ficar fácil de ver aí. Mas a ideia básica é você verificar qual o comprimento da tubulação, vamos dizer, que garanta a forma mais econômica do seu sistema. E aí a gente vai ver um aspecto interessante, que é, né, referente àquele de projeto. Então, vamos supor que você encontrou 130 milímetros lá. Então, se eu encontrei 130 milímetros de diâmetro e eu não tenho isso lá, né? Então, o que me garante o meu sistema mais econômico é a maior parte do sistema com esse diâmetro inferior, um diâmetro de 100. Mas se eu colocar um diâmetro de 100 para toda a tubulação, ele vai causar muita perda de carga, porque o outro era de 130, né? O que eu teria dimensionado. E aí você vai ter que ter uma parcela do diâmetro imediatamente superior àquele de projeto, né? Para equilibrar esse sistema. A gente vai ver os exercícios lá como fazer isso aí. É bem simples. Bom, aí vocês vão ter que ir lá. A gente tem diâmetro do trecho, comprimento, obter a vazão, né? Ou quando você tem as cotas pesométricas de entrada e saída,
e rugosidade dos trechos, ele pede a cota pesométrica de cada nó. Então, isso aqui normalmente são as condições que vocês vão ter em projetos que vocês vão precisar e a gente vai ver como obter cada uma delas, né? Especificamente. E quando estiver trabalhando com redes, a gente vai ver bem mais detalhado essa parte de cotas pesométricas do sistema, a pressão em cada ponto, entre outros aspectos aí. Bom, essa daí de diâmetro de cada trecho e cotas pesométricas de cada nó, então vocês depois avaliem cada um desses aí. Alguns a gente vai ter de forma determinada, então é que eu saio a partir de determinados cálculos, e outros a gente vai ter diversas situações, né, diversas soluções para resolver ele, um método um pouco mais iterativo, né? A gente vai ter uns fatores, não sei se talvez eu mostre o solver para vocês como é que funciona, né? Aproveitar, vou ver se tem alguma questão que a gente possa utilizar o solver, que é uma ferramenta bastante interessante do Excel e ajuda a resolver esses problemas aí, que a gente tem algumas indeterminações, né? Depois a gente vai ver. Bom, e aí quando a gente utiliza esses sistemas, no caso o B dele, a gente vai ter que adotar critérios, né? E esses critérios vocês vão ter que estabelecer limites máximos e mínimos de pressão, velocidade. Quando vocês consultarem autores lá, vamos dizer, tem tubulações que você quer velocidade de 0,6 metros por segundo até 5 metros por segundo. Então esse é um limite, né? É um critério que você estabelece e quando você propõe para esse algoritmo, para um determinado algoritmo resolver isso, né, solucionar de forma interativa algum sistema, ele vai se basear nesses critérios. Oh, minha velocidade não vai poder ser menor que 0,6, não vai poder ser maior que 5. Então, para quais parâmetros de comprimento, a tubulação, o diâmetro, eu consigo ajustar que isso aconteça, né? Custo mínimo de projeto, então você pode verificar, fazer uma associação de custos, né? Colocar o custo de sua tubulação de 100 milímetros, de 200, de 300, o custo com escavação da vala, entre outros aspectos, e propor um determinado equacionamento de modo que seu algoritmo ele consiga utilizar um ou outro, né? A depender dessas questões de custos. Então, isso aí, usando o solver, dá para fazer alguns trabalhos interessantes com isso aí. Bom, a questão de tubulações simples, né, equivalentes a outra lá, essa daqui é um caso específico, onde ele coloca duas tubulações com diâmetro 1, L1, K1, e a segunda lá só muda a notação, né, D1, L2 e K2. Esse K2, que fique claro aí, é da equação universal, vamos dizer, ou de uma equação básica lá que vocês tenham para representar a perda de carga do sistema. Então, quando vocês têm esse K, lembra lá da equação universal que você tem F vezes L sobre D vezes V ao quadrado sobre 2G, né? Então, esse K, na real, são todos os valores constantes do sistema vezes aquele F, que é o fator de rugosidade, viu? Aquele fator de rugosidade lá que a gente tem da equação universal. Então, vamos dizer, né? É quando você aplica aquela equação universal, você coloca ela em função, vamos supor, você coloca ela em função da vazão, você vai ter Q ao quadrado em cima, né? Sobre D aqui embaixo, vezes L, e você vai aparecer aquele 2G é uma constante, né? 2 vezes a gravidade é uma constante. A aceleração da gravidade é 9,81, o 2 é uma constante. Então, se você dividir 1 por isso aí, você vai encontrar um determinado valor constante. Então, quando vocês aplicarem ao sistema de vocês, vai sair uma constante multiplicada vezes o F. E isso é igual a esse K que ele apresenta aí. Ó. Esse K basicamente é isso. A gente vai ver mais à frente como obter ele facilmente. Não sei se ficou claro, né? Acho que não ficou. Né? Ah, pior que aqui tem, ó. Nem lembrava que estava aqui o que eu tinha falado. Então, aqui, ó, se vocês perceberem, é a equação universal de vocês. Então, a equação universal, esse J é a nossa perda de carga unitária, né? É aquela HF, que é a perda de carga distribuída, dividido por L, entende?
Então, lembra lá que a equação universal completa era o quê? F vezes L sobre D vezes V ao quadrado sobre 2G, né? Só que V ao quadrado, como é que eu substituo em fórmula da vazão, né? O que é que relaciona na velocidade de vazão a nossa equação da continuidade? Qual é a nossa equação da continuidade? V é igual a Q sobre A, não é isso? Então, se você tem que V é igual a Q sobre A, quem é a área de vocês? O Q ele vai ficar elevado ao quadrado e a área é πd ao quadrado dividido por 4, não é isso? Então, o π, no caso aqui, que ele vai estar no denominador, ele vai ficar elevado ao quadrado e o 4 também vai ficar elevado ao quadrado. Então, vai ficar tipo π ao quadrado dividido por 16 vezes d à quarta. Então, como aquela fórmula ela é f vezes L sobre D vezes V ao quadrado sobre 2G, tem um D no denominador já. Vai ficar D à quarta vezes D, que vai ficar igual a D à quinta. Então, vai ficar D à quinta. E embaixo também você vai ter aqueles valores constantes que eu falei lá de vocês. Aquele π ao quadrado, né? Eu falei, e o π ao quadrado e o 4 ao quadrado, que dá 16, né? Quando você fizer as contas lá, considerando que num numerador é 1, né? Dividido por esses valores constantes, você vai achar um determinado valor, esse 0,0827. Depois vocês testam se quiser. Ó. Quando você substituir todos os valores constantes aqui e encontrar com a equação universal, é para encontrar esse valor de 0,0827. E o F é aquele fator de rugosidade lá que a gente obtém no diagrama de Mould, né? Ou pela equação de Colebrook-White. Adiantar aqui logo. Bom, pela aquela consideração que a gente tem de tubulações equivalentes, né? Eu falei para vocês anteriormente, para a primeira tubulação você tem uma determinada perda de carga, então K1 vezes L1 Q ao quadrado sobre D1 à quinta. Para a segunda tubulação você tem a mesma característica. O que foi que eu falei para vocês? Levar a mesma vazão com a mesma perda de carga, não é isso? Então, o que eles estão fazendo aqui, basicamente, é igualar essas equações. Então, para uma tubulação simples, eu quero substituir uma tubulação de 150 por uma tubulação de 200 milímetros, né? E eu quero saber como elas se equivalem. Para as duas, ele vai ter que passar exatamente a mesma vazão, não é isso? Se eu vou ter que passar a mesma vazão, a vazão é um termo constante, né? E a perda de carga eu quero que seja igual, eu posso igualar essas duas equações que você tem aí, ó. Se a perda de carga que eu quero é igual, você iguala as duas equações. Como a sua vazão é algo constante, ela se anula, né? Quando ela se anular e você fizer devidas composições lá, vai sobrar algo nesse sentido. Para você substituir aquela sua tubulação de um diâmetro menor, um diâmetro maior, por uma outra simples, né? O que garante que ele tem a mesma perda de carga é esse equacionamento aqui, ó. E como que isso foi feito? Basicamente, você igualou aquela equação da perda de carga universal para esse caso. Você pode igualar também a de Rason-Williams ou qualquer outro equacionamento. Ela se reduz a umas composições dessa. Você pode fazer também diretamente pelaquela equação como vocês conhecem, né? Eu, às vezes, fazia diretamente, vai chegar no mesmo resultado. Aqui é uma simplificação, quando vocês isolam lá as variáveis. E nesse caso aqui, você vai ter um comprimento 2 dessa nova tubulação que você deseja substituir a primeira, né? E que vai ter a mesma perda de carga do seu sistema. Então, vamos dizer, antes você tinha um diâmetro de 200 milímetros e ele perdia lá uma determinada pressão em 50 metros, claro. Aí você colocou uma tubulação de 100 milímetros, ele está passando a mesma vazão, só que agora está tendo muito mais perda de carga. Aí ele vai te dar o comprimento, né, no qual você vai ter a mesma perda de carga do que você teria com aquela de diâmetro de 200. Nesse caso, como está causando a mesma, muito mais perda de carga, logo você pressupõe que esse diâmetro menor, né, para ele causar a mesma perda de carga, esse comprimento vai ter que ser menor, entende? Para que você tenha a mesma perda de carga de um outro sistema com diâmetro grande e você instalou um diâmetro menor, para que isso ocorra, o comprimento da tubulação que você tem, vamos dizer, desse diâmetro grande, vai ser tal, e esse diâmetro menor, vamos dizer que ele seja metade, né? Porque ele está causando mais perda de carga no sistema. Então,
para isso se equilibrar, para as perdas de carga serem iguais e o sistema é equivalente, eu estou substituindo uma tubulação pela outra, né? A única forma de acontecer isso é que você tenha um comprimento menor de tubulação desse outro diâmetro menor, né? Porque eu estou causando muito mais perda de carga com ele. Ali, quando ele coloca assim os cais, ó, isso aí é quando você está usando a mesma tubulação e aquele fator de rugosidade é o mesmo, entende? Aquele nosso fator de rugosidade vai ser a mesma coisa, consequentemente eu consigo lá obter aí essa equação simplificada, né? Aqui é utilizando a equação de Rasmussen. Basicamente a mesma coisa. O que vai alterar aqui é o nosso coeficiente C, né? E os expoentes. O nosso C lá é elevado a 1,85 e o D a 4,87 na equação de Rasmussen. Naquela universal, a gente quando altera para a vazão, né? Quando coloca ela em função da vazão ao invés da velocidade, ela aparece aquele D a quinta. Então dá para saber a diferença de uma para outra, né? Só por esses expoentes aí você já percebe da qual está se referindo aí. Bom, finalmente, né, chega um exercício que às vezes fica mais prático de entender aqui o que é que está sendo feito. Então, esse exercício é uma tubulação de 250 milímetros de diâmetro, tem 360 metros, e ele pede para determinar esse comprimento, né, de uma tubulação equivalente de 200 milímetros com a mesma rugosidade da primeira. Bom, se é a mesma rugosidade, isso já traz lá alguns benefícios, né, algumas facilidades, e a gente vai ver aqui, cadê? Vou compartilhar a tela para a gente resolver esse exercício aí. Eu tentei colocar aqui, né, para adiantar algumas coisas. Então, aqui tem um exercício que ele solicita. E aqui eu coloco direto a equação que vocês vão utilizar. Ó. L2 é igual a L1, D2 sobre D1 elevado à quinta. Por quê? Porque ele me disse que aqueles coeficientes lá são iguais, não é isso? Então, você tem a tubulação de 250 milímetros. Deixa eu colocar aqui. D1, D2 de informação, L1, né? L2. São os dados básicos aqui. Diâmetro em milímetro, que ele põe. Comprimento aqui em metro do sistema. Beleza. Vocês têm essas duas tubulações. Eu tentei fazer um desenhozinho aí, né? Para vocês perceberem o que está sendo feito. Então, ele diz que é uma tubulação de 250 milímetros de diâmetro. Então, 250. Ela tem um comprimento de, cadê? 360 metros. E uma tubulação 2 de 200 milímetros. Ela tem quantos metros de modo que me cause a mesma perda de carga? Entende? A ideia é um pouco essa. Nesse caso, é uma tubulação simplificada, né? E a gente tem aquele equacionamento ali, ó. L2 vai ser igual a L1. Então, vocês têm L1 vezes D2 sobre D1 elevado a 5, né? Então, eu gosto de dividir por 1000. Nesse caso aqui, não faria muita diferença, porque se torna um adimensional, né? Você está dividindo milímetro por milímetro. Mas como está tudo em metro, eu vou passar tudo para metro, né? Então, se ele pede o D2 no numerador, quem é nosso D2 aqui é esse 200, né? Dividido por 1000 para passar para metro. Não precisa, mas eu prefiro sempre converter para metro. Viu? Dividido pelo D1, que é 250, dividido por 1000. Aqui. Então, tudo isso aqui é elevado à quinta. Pronto. Chegou nesse valor aqui, ó, de 117, né? Então, chegou nesse valor de 118 metros, algo assim. 118 metros. Então, o que ele está te dizendo, ó, que você tem 360 metros aqui de tubulação, né? Vamos supor que eu tenho 360 metros. E ele está te dizendo que a tubulação de 200 milímetros, que é o que eu tenho lá, e o que eu tenho para fazer, ele vai te causar a mesma perda de carga com 118, né? Vou botar aqui, vamos dizer,
um pouco mais de um terço aqui dessa tubulação aqui. 120 seria um terço, né? Então é quase um terço da tubulação que ele vai ter. Cento e 18, né? O que ele está te dizendo é que essa nova tubulação aí, ela tem, para esse comprimento aqui, de 118 metros, ela está causando a mesma perda de carga que esse tubulação de 250 aqui está causando ao percorrer 360 metros. Então, aqui vocês conseguem perceber claramente aquilo que eu falei com vocês, né? Se você diminuiu o diâmetro, deixa eu tirar aqui a mesclagem, né? Se eu diminuir o diâmetro, o que foi que aconteceu? Minha perda de carga aumentou. Então, minha perda de carga aumentou tanto que essas perdas de cargas aqui são iguais, então eu alcanço igualdade entre essas perdas de carga quando eu percorro 118 metros com a tubulação em 200 milímetros. Então, vocês, quando estiverem projetando um sistema de bombeamento, se você projetasse com esse de 200 milímetros aqui, ó, para essa vazão que está escoando nesse ponto, você iria ter que vencer essa perda de carga 3 vezes a mais, né? Então, vamos dizer, quando chegar, você seria quase o triplo, né? Que iria estar causando aqui de perda de carga no seu sistema. Então, você teria que ter uma bomba lá com que vencesse mais isso, né? Essa